Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com você sobre mais um movimento literário. Já falamos do realismo, já falamos do naturalismo, parnasianismo e agora falarei aqui um pouquinho sobre o simbolismo, um movimento literário muito importante. E estarei aqui um pouquinho conversando com você sobre este movimento literário chamado simbolismo. Bem, o simbolismo ele surgiu na França, é claro, sempre surgiam na Europa, primeiramente, especificamente na França, e depois vinha Portugal e até depois de alguns anos chegava ao Brasil o tal movimento literário. Então, surgiu na França em 1857 com o livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire foi o introdutor do simbolismo francês, europeu, por sua vez. O simbolismo, ele tem algumas características bem interessantes, bem diferentes do que nós já vimos até aqui. Aqui no Brasil, o simbolismo inicia com as duas principais obras de Cruz e Souza. Quais são essas obras? Broquéis e Missal. São obras com profundidade filosófica, atmosfera sombria, e você percebe muito a presença da cor branca, a citação da cor branca. Então são obras com essas características fortes. Então, Broquéis foi escrito em 1893 e Missal também em 1893. E depois vem Evocações em 1898. Temos também, já que estamos falando, porque este movimento literário não é assim algo grande, extenso, não. Ele possui esses dois principais autores, Cruz e Souza e Alfonso Guimarães. Quais são as suas obras? Alfonso Guimarães escreveu Septenário das Dores de Nossa Senhora, em 1899, Câmara Ardente, em 1899 também, e Dona Mística, 1899. Alfonso Guimarães, apesar de ser do movimento literário chamado simbolismo, ele tinha uma forte característica da segunda geração do romantismo, aquela geração que apresentava o ultra-romantismo. Então, em suas obras, em seus poemas, Alfonso Guimarães, ele apresenta esta característica ultra-romântica também e, claro, juntamente com as características do simbolismo. E quais são estas características? E eu trarei a você agora. As características do simbolismo, o pessimismo. É claro que isso também
ultrarromantismo também trazia um pessimismo, né? Então, o pessimismo, a visão pessimista da realidade do mundo, uma subjetividade assim muito grande. Cada um via o mundo da sua forma. A subjetividade, o subjetivismo é isso. Eu tenho o meu subjetivo, você tem o seu subjetivo, o seu universo, o seu mundo. Então isso era muito forte. A subjetividade sempre muito presente. A falta de confiança na realidade. Então, a realidade era vista como uma ilusão, era tudo muito ilusório. Existe a extrema valorização do não racional. Então, aqui eles já não são realistas, nada de racionalidade. O que no simbolismo é pregado. O mistério, o espiritual, tudo aquilo que não é material, o espiritual. Então, isto era pregado no simbolismo e era visto em suas obras. Estas características eram presentes nas obras simbolistas. Então, assim, tem como tema principal o simbolismo o culto ao mistério. O culto ao mistério. Elementos místicos, transcendentais. Eles eram antirrealistas. Então, tudo que era avesso ao realismo. Então, era aquele mistério, algo espiritual, transcendental. E também existia o rigor formal. A forma dos poemas também muito rigorosa, o apreço pelo soneto, as rimas, a métrica, como no parnasianismo. Era sempre muito cuidado esta forma, a forma que era trazida a poesia no simbolismo. O enaltecimento do irracional e o inconsciente. Eles criam em um mundo, existia um mundo ideal. E eles acreditavam na existência desse mundo ideal e existia uma relação do nosso mundo visível, desse mundo, com esse mundo ideal, que seria, eles chamavam de um mundo das essências. Existe uma musicalidade das palavras. Então, você lendo o poema, você percebe uma musicalidade presente nos versos, nas palavras. Então, como eu já disse, o rigor formal, a metrificação, a rima, o ritmo, sempre o uso de reticências para afirmar a imprecisão. Eles pregavam que nada era seguro, nada era concreto, nada era preciso. Eles tinham essa ideia e passavam em suas obras. Sempre a presença da sinestesia para construir seus versos. Sinestesia é aquilo que demonstra na obra, na poesia, a parte sensorial, os sentidos,
o olfato, a visão, o tato, a audição. Então isto era muito presente nas obras simbolistas. Existiam muitas figuras de linguagens, o uso muito forte das figuras de linguagens, especificamente a antítese, sempre a antítese, mostrando a espiritualidade e o carnal. Então, assim, havia uma inversão. Espiritualizavam o terreno e encarnavam o divino. Então havia uma inversão e sempre a antítese presente nestas obras. Uma linguagem vaga, imprecisa, sugestiva. Então sempre tinha uma coisa no ar, você não conseguia também saber exatamente o que queriam passar. E figuras de linguagens exageradas e sempre o apreço pelos sonetos. Então, assim, este foi um movimento literário chamado simbolismo, que tem a sua beleza, o seu encanto, sua importância. E eu estarei lendo aqui dois poemas. Um de Alfonso Guimarães e um poema de Cruz e Souza, que são os dois principais autores do simbolismo brasileiro. Então, eu vou ler aqui um poema onde vocês vão perceber a musicalidade deste poema. A musicalidade nas palavras. A catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Organiza o arrebol. A catedral, ebúrnea do meu sonho, aparece na paz do céu, risonho. Toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral, ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva, amargurada prece. Põe-se a luz a rezar, a catedral ebúrnea do meu sonho. Aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem acoitar o rosto meu, a catedral ebúrnea do meu sonho, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino chora em lúgubres responsos.
pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Vocês perceberam a musicalidade? Este refrão, como se fosse um refrão, e a catedral ebúrnea dos meus sonhos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. A presença das palavras, sempre uma palavra branca ali no meio. O que eu falei no início, uma das fortes características. E agora eu estarei recitando brevemente um poema de Cruz e Souza. Acrobata da dor, gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-se bis e um bis não se despreza. Vamos! Retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente. Ri, coração tristíssimo palhaço. Vocês perceberam palavras fortes? Sempre a presença de sangue, sanguinolentos, ironia, dor violenta, agonia. São palavras muito fortes também que estão presentes nas obras simbolistas. Ok? Muito bem, eu espero que você tenha conseguido compreender o que foi o simbolismo, a sua característica, as suas fortes características. E eu espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido ver estas características nesses dois poemas. E por hoje é só, e eu te espero aqui no próximo encontro, em nosso próximo movimento literário, que eu tenho mantido a sequência. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. Estou sempre aqui com muita alegria para te trazer conteúdos importantes da nossa língua portuguesa. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos. Lembrando que eu sempre deixo na tela final e nos cards sugestões de vídeos e playlists. Por hoje é só, deixo o meu muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Te espero em nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau.